nesse dia, quinta-feira santa, está iniciando hoje, se comemora em todo o mundo a Páscoa, e que foi instituída por Deus, e nós vamos aprender um pouco mais. Veja aqui, que quando ele fala aqui, olha, no capítulo 12, 3 a seguir, diz assim, olha: falai com toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará o cordeiro segundo a família dos pais, um cordeiro por família. Mas se a família for pequena, não sendo suficiente para comer o cordeiro, então tomará um só, com seu vizinho perto da sua casa, e segundo o número das pessoas, cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o dia 14 deste mês. Queridos, vejam, a primeira aplicação está justamente aqui. Pega isso aqui para você, presta atenção, marca alguém, chama alguém, marca isso aqui para você. Depois você compartilha essa live, deixa Deus trabalhar na sua vida. Seja um instrumento, seja bênção na vida de alguém, porque você vai ser abençoado também a partir de agora com essa palavra. Quando o Senhor fala para eles e dá essas ordens aqui, Deus, ele não estava falando simplesmente de uma refeição, ele não estava simplesmente falando de uma celebração em vão, ele não estava falando certamente de algo que poderia revolucionar, apesar que até hoje essa festa da Páscoa é comemorada em todo o mundo, principalmente pelos judeus, que antes eram os hebreus. Depois que foi constituída a nação, passou a ser os judeus e os israelitas, que é a nação eleita e escolhida por Deus. Então veja que quando Deus ele fala isso aqui, queridos, ele está falando de uma forma que fala assim: olha, eu quero que vocês façam isso, isso e isso. Primeira coisa, decência e ordem. Para nós estarmos na presença de Deus, tem que ser na presença com decência e ordem. Porque tem pessoas que querem fazer da maneira que querem, tem pessoas que passam por cima de líderes, tem pessoas que não obedecem os seus governantes, tem pessoas que têm filhos que passou a desobedecer aos pais, e a gente tem visto declínio espiritual por causa disso, porque sobre nós há uma liderança, sobre nós há uma ordenança, tanto material como espiritual. E nós como membros, nós como povo, nós temos que ser o quê? Submissos. Nós temos que ser o quê? Obediente. Se a gente quer ver algo acontecer diferenciado na nossa vida, nós temos que nos adequar. Então veja que o Senhor, quando ele fala dessa maneira, não estava apenas falando: ó, gente, entra para dentro de casa e vai comer isso e pronto. Não. A principal que me chama a atenção é algo assim: olha, o Senhor estava instituindo aqui o quê? O culto a Ele. Ele estava desejoso ser cultuado. É claro que eles nunca esqueceram de Deus, eles cultuavam, eles lembravam de Deus, igual muitas pessoas. Escuta, você conhece Jesus, você quer Jesus, você quer fazer um compromisso com Jesus, e muitas vezes eles até confundem que é com placa de igreja, com ministério, né? Apesar que tudo está levando a isso, né? Mas aqui o Senhor estava pedindo a eles agora o seguinte: eu quero um culto, eu quero que vocês se reúnem na casa de vocês, coma o cordeiro, porém em família. Eu quero que vocês fiquem em família. Eu quero que vocês façam um culto para mim, para celebrar algo que eu vou fazer através de vocês. Mas eu quero é como se Deus estava falando: eu quero um comprometimento. Eu quero com vocês algo que é para mim. Porque
a palavra de Deus fala que da maneira que nós nos achegamos a Deus, Deus também achega-se a nós. Deus, ele estava falando para o povo: olha, eu quero que vocês entrem, fechem a porta, depois de 14 dias vocês vão matar o cordeiro, à mesma hora, ao mesmo dia, no mesmo momento. Eu quero que vocês façam isso, mas eu quero que vocês façam isso, não é tudo junto, eu quero que vocês façam isso em família, porque a família, querido, foi a primeira e é primeira instituição criada por Deus. A família estava sendo muito desmoralizada aí por alguns canais de TV, por alguns meios de comunicação. A família estava sendo banalizada, a família estava sendo ridicularizada, e tinha muitas pessoas, principalmente nós cristãos, que estavam embarcando nessa onda, estavam embarcando nesse barco furado. As pessoas não tinham mais tempo, casal para casal, pai com filho, filho com pai, né? As pessoas chegavam, um comia diante da televisão, outro comia lá na área, outro comia lá no quarto, outro comia tal hora, outro chegava às 11, outro chegava meio-dia, outros tinham que correr para o colégio. Irmãos, a união, cadê a unidade da família? A família ela é constituída para que nós possamos começar a igreja. A igreja começa onde? Não é quando você levanta a mão, não. A igreja começa aí na sua casa. Mas parece que estava todo banalizado. Parece que a família tinha perdido o seu sentido de ser família. Porque os meios de comunicação estão ensinando a família a ser uma família consumista, uma família individual. Irmão, estão conturbando a instituição que é criada por Deus. E Deus, Ele cria uma situação. E Deus, quando viu isso aqui, falou: gente, vocês estão aí já há 430 anos. Eu sei que vocês têm orado, vocês têm estado na minha presença, mas, gente, eu quero um culto a mim, e eu quero que esse culto comece dentro da casa de vocês, porque tem que ser só você e a sua família. Glória a Deus. Irmãos, começa um culto da sua casa. Tem tantas pessoas que falam: que dia que vai reabrir a igreja? Eu sempre coloco nas minhas redes sociais. Tem tanta coisa que a gente vê, né? Porque o povo, eles foram treinados para ir para a igreja. Eles não foram preparados para ser a igreja. Porque a igreja começa dentro da minha casa. A igreja é a sua casa. A igreja não é aquele templo bonito, tortuoso, que tem uns que até exageram e deixa a verdadeira igreja, que somos nós, eu e você, fica aí jogado, fica aí esquecidos. Mas Deus está falando: eu quero que vocês peguem o cordeiro, mas que vocês vão comer o cordeiro. Aleluia. Você está pegando isso aqui? Eu quero que vocês consumam o cordeiro. Eu quero que vocês coloquem o cordeiro para dentro de vocês. Eu quero que vocês participem do cordeiro, mas dentro da casa de vocês, em família. Cada um vai ficar na sua casa e vai ser com família, porque ali eu quero fazer a obra. Aleluia. Ali eu quero trabalhar. A primeira aplicação é essa. O Senhor estava falando de família. Participa do cordeiro, mas em família. Participa do cordeiro, começa na sua casa, fecha as portas, porque lá é só você e a sua família e o cordeiro. Aleluia. Segunda aplicação está aqui no versículo 5 e 6. Aleluia. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas, o guardareis até o dia 14. E toda a congregação do povo de Israel o imolará ao entardecer. Ou seja, naquele dia todos iriam matar o cordeiro na mesma hora, no mesmo dia, à tarde. Depois cada um iria entrar para dentro e iria fazer o seu cordeiro conforme as ordens de Deus.
Então a primeira lição que fica para nós: eu tenho que participar do cordeiro, não é só em igreja, não, edificação material, não. Eu tenho que participar do cordeiro dentro de casa com a minha família. Segunda lição: sacrificar o cordeiro, veja, todos ao mesmo tempo, todos ao mesmo dia, todos à tarde. Deus está falando assim, queridos, eu quero que vocês entrem em unidade, eu quero união, eu quero que vocês agora entrem em um só propósito, em um só pensamento. Eu quero que vocês agora entrem na casa de vocês, só com a família de vocês, participam do cordeiro, mas tem que ser em unidade, tem que ser em união, tem que ser numa mesma visão, tem que ser numa mesma ótica. Porque, irmãos, se o Senhor fala isso aqui de união, aleluias, não tem união, não tem unidade, cada um vai para um lado, cada um pensa diferente. E Deus falando: olha, primeiro eu quero que vocês entrem, fica dentro da casa de vocês, mas como o cordeiro, participa do cordeiro em família. Segundo, eu quero que vocês estejam unidos, eu quero que vocês matem, preparem, mas tudo no mesmo tempo, na mesma hora.